Voltamos aqui na Boca do Povo, Itaberá 98,7 FM. Lembrando que a Prefeitura vai reabrir o trânsito na rua 15 de novembro a partir do meio-dia. Hoje havia rota de lazer. Ah, você não sabia, não foi informado. Pois é, havia rota de lazer aqui no centro da cidade, mas sem adesão, né? A rua 15 está um deserto, pelo menos aqui na nossa região. Né? Sem movimento nenhum, a Prefeitura então resolveu abrir o trânsito da rua 15 de novembro a partir do meio-dia. A rota de lazer hoje pela manhã, só o que aconteceu foi congestionamento na Beira-Rio, congestionamento na Alameda, mais volume de veículos na rua 7 de setembro e uma baixa adesão, né, já que hoje não é feriado, é o dia de carnaval, é ponto facultativo e muita gente tem que trabalhar, não tem tempo para lazer. Então, ao meio-dia, o trânsito volta a ser liberado aqui na 15 de novembro. Um outro aviso também é do SAMAI, porque lá na Pedro Zimmermann, na rodovia SC-108, próximo ao aeroporto Quero-Quero, houve o rompimento de uma rede de distribuição de água. Então, o SAMAI está trabalhando lá, moradores da região têm que ficar atentos ao abastecimento. E, ao mesmo tempo, quem passa lá de veículo tem que ficar atento ao movimento do trânsito devido ao trabalho lá de conserto da tubulação. 11h41, vamos falar agora de esporte, mais precisamente do futsal, com Alexandre Ian, presidente do Blumenau Futsal. Obrigado pela visita, Alexandre. Prazer em te rever. Bom dia. Bom dia, Jorge. Não, o prazer é meu, né? Relembrar aí contigo aí tantas coisas que nós já passamos lá em 99, né? 90, Jesus, 2000, faz tempo. Né? Faz tempo, né? Mas é sinal que a gente tem no nosso coração essa paixão, tanto eu pelo esporte, você com a parte de comunicação esportiva, né? Então fico feliz de estar aqui novamente e poder falar um pouco do nosso Blumenau Futsal. Bom, vamos começar dessa temporada, né? O que pode se esperar do futsal blumenauense nessa temporada de 2023? Qual é a estrutura montada para toda essa temporada, as competições que vêm pela frente? Bom, Jorge, na verdade, nós temos 3 competições, né? A Liga Nacional, o Campeonato Catarinense e os Jogos Abertos. A estrutura, eu acho que você pegou a palavra certa. A gente ainda está numa fase de desenvolvimento da estrutura. Muitas coisas, acredito, para esse ano vão melhorar em relação à estrutura que tínhamos no ano passado, nos outros anos. Esse ano a gente já tem um sub-20, que nos dá aí um aporte legal de formação de atletas, então já no sentido estrutural isso é extremamente importante, não só no sentido do aporte para o adulto, né? No caso, né? Mas também porque a gente, através do Sub-20, nos dá uma continuidade ao trabalho que o Blumenau Futsal tem muito bem feito nas escolinhas, né? Da cidade e região. Então, hoje, durante muitos anos, aí, o atleta chegava ao Sub-17 e não tinha sequência, ele tinha que sair de Blumenau. E agora, com essa categoria Sub-20, a modalidade ela passa a ter uma sequência e a gente acredita que, nesse sentido, a estrutura ela se torna mais forte, né? Até para o futuro de uma reposição de atletas, né? Tu consegue fazer um ciclo de escolinha até o adulto, né? Jorge, como você falou, essa é a nossa ideia, né? De repente ter uma estrutura suficiente para que você a cada ano tenha um foco aí em 10, 12 atletas adultos e o restante da equipe adulta, né? Ser formado por esses atletas de base. E claro, conforme esses atletas e esse trabalho de base ele começa a desenvolver mais atletas de qualidade, né? Talvez a gente comece até a trabalhar com menos atletas no adulto. Para uma equipe como a nossa, que tem dificuldades financeiras sempre, né? De aportar, né? Então, quando você pensa numa estrutura competitiva, você não pode abrir mão dessa ideia. Então, quando se fala em estrutura, eu acho que o grande plus desse ano é o Sub-20. É o Sub-20 para que a gente possa fazer um Blumenau Futsal mais equilibrado dentro das nossas condições. Bom, temos como competição os Jogos Abertos, o Campeonato Estadual, mas a grande estrela é a Liga Nacional,
Como é que está a preparação da equipe para essa competição? O que vocês trouxeram de reforços? Que time é esse que vai levar o nome da cidade na Liga Nacional? Desde que o Blumenau Futsal começou em 2017, ele tinha uma cara já assim muito da cidade, né? Sempre com 60%, 70% dos atletas da cidade. E esse ano a gente, num primeiro momento, principalmente com relação ao adulto, a gente resolveu dar uma guinada, né? Então a gente fez 10 contratações, né, para a categoria adulta, e a gente acredita sim que a gente possa ter uma equipe mais próxima dos conceitos de jogo do treinador que está conosco. Então, quando nós pensamos em fazer esporte, nós podemos pensar de várias formas, né? Uma delas é: eu tenho dinheiro, então eu vou buscar no mercado o que eu acho melhor. Não é a nossa realidade. Eu busco uma condição mínima, uma condição pelo menos para fazer um trabalho de qualidade. O que você vai? Você vai no mercado, busca um profissional, né, para trabalhar dentro dessas condições. E foi o que a gente fez, né? Quando a gente trouxe o Paulinho ano passado, já imaginávamos isso. Ano passado foi um ano, né, muito ruim, porque perdemos muitos atletas por lesão e que já dificultou. Então, imaginamos de esse ano buscar atletas com uma característica mais próxima do que ele acredita, né? Então, atletas mais leves, de muita movimentação, né? Atletas que consigam trabalhar dentro dos conceitos dele. Então, é o que a gente espera para essa Liga Nacional, que a gente possa surpreender pelo trabalho do treinador e dos atletas, né? E, claro, da estrutura como um todo, dentro das nossas condições. Quando é que começam as disputas da Liga Nacional, Alexandre? Nós temos o primeiro jogo dia 24 de março em Carlos Barbosa, e a nossa estreia em Blumenau no dia 31 contra a equipe de São Lourenço do Oeste, que agora, né, entrou esse ano também, né? Então, mais uma equipe de Santa Catarina, né? Então é a 6ª equipe de Santa Catarina. 6 equipes de Santa Catarina. Em quantas participantes na Liga? Do total de participações? Nós temos 24 equipes na Liga Nacional. São 24 times disputando a Liga. 24. 6 do estado de Santa Catarina. Isso, Jorge. O que mostra a força do futsal catarinense para o Brasil, né? Aliás, o Sul aqui, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sempre foram muito fortes, né, nessa modalidade. Hoje eu diria que o Sul, o estado mais forte hoje no desenvolvimento do futsal, que não era nos anos anteriores, né? É o Paraná, né? Então o Paraná hoje realmente, acredito até pela condição financeira do agronegócio, de várias, né, que o estado permite, né? Então realmente o futsal do Paraná está muito forte. Santa Catarina mantém a sua forma, né? Então, agora com 6 equipes, o que também é um número expressivo. E a gente tem o Rio Grande do Sul, sim, o Rio Grande do Sul, até porque nos últimos anos aí teve assim, muita divergência entre federação, liga, né? Mas a gente ainda tem o Rio Grande do Sul com 3 equipes, né? Então, o Sul realmente sempre muito, muito bem representado. Exatamente, né? Qual é a expectativa de vocês nessa competição, Alexandre? Quando a gente fala em Liga Nacional e a gente faz uma relação da nossa estrutura, da nossa capacidade, daquilo que a gente acredita, né? A gente sempre tem o sonho em qualquer competição de ser campeão, né? Mas a gente tem que ter os pés no chão. Então, diante de toda essa transformação, dessa busca de estrutura, dessa melhoria do projeto Blumenau Futsal, Jorge, eu diria assim que o nosso primeiro grande objetivo é classificar entre os 16 do mata-mata, né? Para aí a gente começar a pensar e sonhar em algo a mais. Mas até porque, como na Liga do ano passado já acabou ficando em último lugar, né? Se a gente conseguir esse nosso objetivo, já é realmente assim, um objetivo. Um avanço em relação à campanha anterior, né? Exatamente. E quando se tem avanço, já é um motivo de um resultado positivo, né? Com certeza, Jorge. Bom, a Liga é a grande estrela, a grande vedete, e o futsal em Blumenau sempre teve um grande atrativo pelas crianças, né? É difícil ter uma escola que não tem uma equipe de futsal indo para os Jogos da Primavera. Nós temos formadores de jogadores aqui, Ering, Apama, Spaca. Não sei se apareceram mais nesses últimos anos que eu estou desatualizado, mas na minha época eram essas 3 as grandes formadoras e que
apresentaram jogadores expressivos para o Brasil e até para a seleção brasileira. Com certeza, Jorge. Do nível de formação que Blumenau tinha nessa modalidade. Se mantém esse atrativo, o futsal ainda é um grande atrativo. Essas crianças, elas têm essa sequência. Você falou da importância do sub-20 agora para dar, né, essa sequência de poder ficar aqui até a equipe adulta. O futsal ainda é uma das modalidades mais queridas da cidade? Eu não tenho dúvida com relação a isso, Jorge. Não tenho, né? A gente, primeiro, vamos para as escolas, né? Hoje, se você for lá ver o número de equipes inscritas nas várias modalidades nos Jogos da Primavera, você vai ver que o futsal é o que tem o maior número de escolas inscritas. Então, esse já já nos mostra o quanto o esporte é forte. Quando nós começamos o projeto em 2017, no final de 2017 nós fizemos a final da Copa Santa Catarina, né, contra a equipe de Mafra. Se a gente analisar, poxa, uma Copa Santa Catarina, equipe de Mafra, né, não é a equipe de ponta como a nossa também não era, né? Mas então nós colocamos no ginásio do Galegão 3.200 pessoas, botamos um pouquinho a mais do que os 3.062, né? E deixamos 400 pessoas fora numa Copa Santa Catarina. Por que eu estou falando sobre isso? Porque ali mostra a paixão, ali mostra o quanto a cidade gosta da modalidade, porque ela foi assistir um jogo não é um jogo de Liga Nacional, né? Não é um jogo, né? É uma Copa Santa Catarina. Então ali que o projeto ele começou a também demonstrar o quanto é importante a gente dar continuidade ao futsal. Então eu não tenho dúvida nenhuma dessa paixão. Foi a resposta de que valia a pena. Exatamente, Jorge. Exatamente. Só que aí, claro, vieram alguns empecilhos, né? Em 2018, nós tivemos algo extremamente positivo, que foi já devido, que ninguém sabe, nós fomos convidados a participar da Liga Nacional pelo número expressivo de pessoas no ginásio. Porque nós, com uma Copa Santa Catarina, botávamos em média 1.200 pessoas, 1.500. Tem equipe de Liga Nacional que não coloca 150. Né? Então nós fomos convidados. Só que aí veio o primeiro empecilho. A gente perdeu o Galegão. Né? Aí foi para o SESI. Por quê? Pelo tamanho da quadra. Né? O regulamento da Liga Nacional exige uma quadra de 40 por 20 e o Galegão 36 por 18. Mesmo indo para o SESI, nós, nesse ano de 2018, conseguimos ainda manter. Só que a gente sabe que, por exemplo, lá no SESI, enquanto aqui nós temos 3.200 pessoas, 3.100 pessoas para colocar, no SESI a gente tem uma limitação de 1.250 pessoas. Né? Então a gente já vai para metade. E a gente sabe que a gente, culturalmente, né, Jorge, nós vivemos numa cidade onde não é uma cidade grande, onde as pessoas se acostumam a andar 20 quilômetros para chegar de um lugar ao outro com naturalidade. Aqui, quando se pensa em, eu tenho que ir até lá no SESI, mas eu moro aqui na Velha, eu moro aqui na Itopava, é longe. Né? Então a gente começou a ter alguns empecilhos e por que eu estou falando isso tudo? Que a gente está tentando reestruturar agora, né? O do Galegão nós desistimos, tentamos durante 2 anos aumentar a quadra, buscamos alternativas na rede privada, no setor privado, no setor público, né? Até porque é algo que... Aí eu falo como cidadão, não como presidente do Blumenau Futsal, falo como cidadão. Quando nós temos um ginásio municipal de eventos, eu acredito que ele deva servir para todos, né? Então... Não estou aqui botando em culpa em A, B, C ou D, não é isso. Eu acho que a gente já, todos nós como cidadãos, a gente procura evoluir, entender as coisas de uma maneira mais equilibrada. Então a gente necessitaria, né, e precisaria de um centro de eventos centralizado como o Galegão também para o futsal. Não tendo, nós temos o SESI, mas como eu falei, com todas essas dificuldades. E eu espero, dentro do que você falou sobre a paixão, que a gente consiga esse ano buscar novamente essa paixão do povo de Blumenau para a modalidade e aí talvez sim fazer um projeto mais forte já a partir desse ano e que a gente consiga unir a parte de escola, a parte de formação, a parte de um sub-20 e do adulto. Porque nós temos agora dentro do nosso projeto, nós vamos começar a trabalhar com núcleos escolares.
né, foi quando eu comecei a falar aqui, né, sobre Jogos da Primavera. Então, eu espero que até a metade do ano a gente já tenha de 2 a 4 núcleos em escolas. E aí a gente consegue fazer esse link direto, né? Como eu falei, escola, Esporte Futuro, né, que era a antiga Ering, a PAMA e SPACA. Chegou no Sub-17, vai para o Sub-20. Do Sub-20 ele tem um adulto. Então, a modalidade tem o ciclo todo dentro da cidade. E aí consegue se fortalecer ainda mais, né? O que é muito importante. Os jogos desse ano na Liga Nacional continuam sendo lá no ginásio do SESI, né? Sim. Continuam sendo realizados lá no ginásio do SESI. Tem uma capacidade menor do que a do Galegão pela estrutura. Teria que ser adaptado ali. Mas nesse momento não há como fazer essa adaptação. Com a municipalização, se acontecer, melhora nesse sentido, Alexandre? Será que dá para fazer uma adaptação para o SESI receber grandes eventos? O que a gente já ouviu em relação à municipalização é que há uma ideia de se fazer uma arena lá dentro do SESI, mudar o posicionamento das quadras. Então, elas estão num sentido, elas mudam o sentido. Aí você faz uma arena lá no final, e aí sim, aí você vai ter aí um aumento de 1.250, acho que você pelo menos chega a uns 2.000, né? Sendo que há a possibilidade também de repente, fazer uma arquibancada retrátil, enfim, né? Retrátil não é a palavra, talvez, né? Abriria a possibilidade de se aumentar o limite de público exatamente, lá bastante. Né? O que seria uma das opções hoje, né? Porque é algo que quando a gente fala em fazer esporte, a gente tem que entender que o esporte, ele nasce da paixão, ele precisa das pessoas apaixonadas, mas ele precisa de muita razão, né? Razão no sentido de construção, de estrutura, local, onde fica, como anda, né? Então, eu acho que sim, quando a municipalização ela pode nos trazer e nos abrir essa possibilidade de termos ali no SESI uma arena com uma condição melhor para os torcedores. Sobre esse projeto que é importante, que é levar o futsal até as escolas, criar núcleos, o vôlei masculino já faz isso, ele deve começar quando e se já tem um planejamento de por onde a aplicação desse projeto? Na verdade, nós temos uma lei de incentivo educacional, né, que estamos já captando. Esperamos que até a metade do ano a gente tenha um valor mínimo para poder dar esse início. Né? Nós temos algumas escolas, temos 6 escolas mapeadas, 5 da rede municipal e uma da rede estadual. Né? E se até a metade do ano nós não conseguirmos uma captação suficiente para as 6 escolas, a ideia é começar com 1, 2, né, dentro da realidade financeira, para que o projeto, né, não fique parado e que a gente possa dar pelo menos o primeiro passo. Como eu falei, eu hoje, enquanto presidente, e fazendo uma gestão geral administrativa do Blumenau Futsal, eu não vejo outra forma de nós trazermos as pessoas, trazermos a paixão de volta, se a gente não começar lá nas escolas. Né? Eu tive até uma reunião semana passada com uma empresa que está fazendo toda a avaliação do produto Liga Nacional, né? E com essas pessoas, assim, 3 jovens de marketing, Jorge, assim, pessoas muito positivas, né? Eu comentei isso, que nós precisamos ver o produto futsal de uma maneira mais ampla. E qual seria essa maneira mais ampla? Como a Liga Nacional ia se posicionar para fazer as crianças gostarem do futsal, né? Porque hoje a gente está perdendo isso. Né? Quando as empresas de marketing fazem um levantamento de hoje quais as faixas etárias que assistem à Liga Nacional, a grande maioria é acima de 35 anos. Então veja que é uma luta. Então eu não vejo hoje como você abrir mão de um projeto esportivo sem começar ele lá nas escolas, né? E criar um novo público, né? Acima de tudo isso também, né? Para se sustentar, senão o esporte, com o passar dos anos, ele vai sumindo, né? Muito bem colocado, Jorge. E vai perder espaço para as novidades que vão chegando. Exatamente isso. E as pessoas não, às vezes, pela própria paixão, né? Quando você é apaixonado, você acha que aquilo é tudo.
mas o mundo ele gira, né? E ele E gira. muito rápido. E muito rápido. E aí quando você vai ver, aquela tua modalidade ela já está perdendo espaço para outras, né? Que talvez nós, né, da nossa geração, a gente jamais ia imaginar. Mas isso é um processo real. Então essa atenção ela não pode, a gente não pode perder esse foco na fomentação de novas gerações que venham a gostar da nossa modalidade. Alexandrinho, obrigado pela tua participação. 24 de março, então, a estreia no Rio Grande do Sul de Blumenau na Liga Nacional de Futsal. Boa sorte aí nessa nova temporada. Jorge, eu agradeço a oportunidade, né? Agradeço a oportunidade. Sempre lembrando também, quero só aproveitar que o empresário aí que gosta do futsal, e a gente falou muito aqui em paixão, em gostar, né? E que queira participar do projeto, né? Através de lei de incentivo, nós temos duas, uma de rendimento, uma educacional. Esse ano mudou de 1% para 2% o aporte através das empresas que têm lucro real, né? E se por acaso alguém aí que nesse momento está nos ouvindo aí, tem esse interesse, é só buscar os contatos através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Blumenau Futsal, que a gente agradece. Porque fazer esporte, obviamente, a gente precisa de amor, de carinho, de paixão, mas a gente também vai precisar sempre do dinheiro para poder dar uma estrutura melhor. Obrigado, Jorge, estamos à disposição sempre. Uma ótima semana, Alexandre. Obrigado. Alexandre Ian, presidente do Blumenau Futsal, nosso entrevistado de hoje. Com ele nós vamos fechando Na Boca do Povo, edição desta terça-feira de Carnaval.